Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Deus sempre quer nos falar, mas nós temos que abrir o nosso coração para Ele. Ele respeita a nossa vontade. Ele nos deu a liberdade, o livre-arbítrio. Então nós temos que abrir o nosso coração, reconhecer esse Deus com uma natureza e três personalidades, que é um Deus único, mas com três personalidades, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse Deus misericordioso, que não existe nenhum paralelo na história. Um Deus que nos criou à sua imagem e semelhança, que após nossos pecados, que continuavam na história, reincidentes, os nossos pecados, após tudo isso ele se encarnou, se humanou, viveu como um escravo, um servo, morreu na cruz para nos salvar, nos levar de volta a Ele. Então temos que entender isso. Senão nós iremos, depois dessa passagem provisória aqui pela terra, para a tormenta eterna. Acessem meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Inscreva-se, dê um like, compartilhe para aumentarmos o número de pessoas que serão salvas. Nós estamos aqui evangelizando para salvar os ateus, os agnósticos, os indiferentes. É a nossa missão, evangelizar. Então façam isso. Vocês que estão seguindo, compartilhem, aumentem essa rede de comunicação. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 31 de outubro de 2023, terça-feira, 30ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito da celebração temos missa à escolha com o ofício do dia. Antífona da entrada, que está no Salmo 104, versículo 3º. Exulte o coração dos que buscam a Deus. Sim, buscai o Senhor e sua força, procurai sem cessar a sua face. Agora a oração do dia, rezemos, coloque a sua intenção. Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, e dai-nos amar o que ordenais para conseguirmos o que prometeis, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos do 18 ao 25. Irmãos, eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus, pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua livre vontade, mas por sua dependência daquele que a sujeitou. Também ela espera ser libertada da escravidão da corrupção e assim participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação até o momento presente está gemendo como que em dores de parto. E não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito, estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo, pois já fomos salvos, mas na esperança. Ora, o objeto da esperança não é aquilo que a gente está vendo. Como pode alguém esperar o que já vê? Mas se esperamos o que não vemos, é porque estamos aguardando mediante a perseverança. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o Salmo responsorial, o Salmo 126, versículos do 1º ao 2º AB, 2º CD ao 3º, 4º ao 5º, 6º refrão 3º A.
maravilhas fez conosco o Senhor. Repetamos. Maravilhas fez conosco o Senhor. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Maravilhas fez conosco o Senhor. Entre os gentios se dizia, maravilhas fez com eles o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor. Chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes, cantando de alegria voltarão, carregando seus feixes. Maravilhas fez conosco o Senhor. Repetamos, maravilhas fez conosco o Senhor. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho com Mateus 11, versículo 25, e vamos proclamá-lo com Lucas 13, versículos do 18 ao 21. Vamos aclamá-lo então primeiro. Aleluia, 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 aleluia. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelastes os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus dizia: a que é semelhante o reino de Deus, e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda, que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão. Primeiro eu vou passar a reflexão, antes do Antônio Carlos Santini, a reflexão do Dia a Dia com o Evangelho 2016, que é um pouquinho menor que a do Santini, mas nos esclarece também. O esquema se repete como se repete a incompreensão dos chefes religiosos. Jesus ensina na sinagoga em dia de sábado. Está presente... Peraí, eu acho que eu passei no lugar errado. Deixa eu ver aqui. Agora sim. O reino de Deus... Agora a explicação, hein? O reino de Deus não se impõe na base da força, da eficácia, do número, mas como semente e fermento. É uma realidade concreta, é o sopro do Espírito que vai penetrando e transformando tudo a partir de dentro. A religião do reino de Deus tem como protagonistas o homem e a mulher, isto é, o povo que, movido pelo Espírito de Deus, diz palavras e realiza ações concretas e libertadoras. Portanto, a igreja deve ser percebida não pelos belos edifícios, nem pelo barulho e presença massiva nos meios de comunicação, mas pela ação suave e persistente do Espírito Santo, ação capaz de fermentar toda a comunidade e levá-la a assumir os serviços relativos às necessidades de todos, sobretudo dos marginalizados. Esta é a comunidade viva que Deus espera. Este é o reino vivo e atuante de Deus. Não é uma explicação muito esclarecedora não, mas é o que temos aqui nesse livro.
Agora vamos ver o livro Palavra e Vida 2013. Diz o seguinte: a mostarda não se transforma na maior das árvores, nem mesmo a levedura que se coloca nas 3 medidas de farinha transforma a massa em pão capaz de dar de comer a todos no mundo. O importante é que o arbusto da mostarda é capaz de acolher alguns passarinhos e o pão é capaz de saciar a fome de algumas pessoas. Se cada um de nós fizer a sua parte, este mundo já estará começando a mudar. Talvez o reino não seja, em princípio, uma coisa grandiosa, mas sim essa pequenina mudança que começa no coração das pessoas e que chega ao coração de outras pessoas. Vejamos agora o comentário de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Ele cresce. É o título do comentário, baseado em Lucas 13, versículos do 18 ao 21. Era apenas um grão de mostarda. No ambiente palestino, a menor semente conhecida, foi este pequeno grão que Jesus escolheu para manifestar um aspecto do reino de Deus. Isto é, nas coisas espirituais não podemos ficar presos àquilo que nossos olhos veem. O mais importante, permanece sempre oculto. Sim, Jesus também insinua que a semente da mostarda, por mínima que seja, já traz em seu interior um dinamismo que a impelirá a crescer e frutificar. Aquilo que parecia sem força e sem valor, agora é um arbusto com cerca de 3 metros de altura lá na Palestina, capaz de abrigar as aves do céu e seus ninhos. Um dos simbolismos bíblicos para as aves do céu é o estrangeiro. Aqueles povos que não eram Israel, os que vinham das ilhas, isto é, de longe. Assim o reino de Deus há de se expandir a ponto de acolher em seu seio também aqueles que não eram povo, conforme a primeira epístola de São Pedro, capítulo 2, versículo 10. A mesma ideia de crescimento oculto, subterrâneo, é repetida na pequena parábola do fermento. Nesta, Jesus se vale da imagem doméstica que ele contemplava no cotidiano de Nazaré. Maria juntando farinha, água e fermento, preparando em silêncio a massa do pão de cada dia. Durante a noite, a massa descansava na janela. Ao amanhecer, misteriosamente, uma força interior fizera crescer os pães. E o menino Jesus, futuro rabi da Galiléia, meditava: é assim que o reino de meu Pai há de crescer, mesmo na escuridão da longa noite dos homens. O mundo capitalista, alimentado de produção e consumo, de pragmatismo e eficiência, prefere os gestos grandiloquentes, as realizações macro, modernas torres de Babel. Deus é pobre, Deus é simples, prefere os inícios humildes, trabalha sempre na sombra, como os 30 anos de vida oculta em Nazaré. E nós? Estamos contribuindo concretamente para a construção do reino de Deus entre nós, com os pequenos gestos de amor de cada dia? Valorizamos também as pequenas tarefas enquanto sinal de afeto e de compromisso? Já chegamos a perceber a importância das pequeninas ações, autêntico fermento de vida e impulso criador, humildes tijolos da humanidade? Ou ainda continuamos cegos à ação do Espírito que age em surdina na matéria do mundo? Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Venha a nós o vosso reino. Trecho, retirado de Mateus, capítulo 6, versículo 10. Vamos ao santo do dia 31 de outubro. Santo Antonino, bispo, é santo de 31 de outubro do ano 661, trabalhou incansavelmente para extinguir a heresia ariana entre os lombardos. Santo do dia 31 de outubro, São Wolfango, bispo, faleceu em 994. São Wolfango foi monge beneditino elevado à sé episcopal
de Ratisbona, na Alemanha. Então foi elevado à sé episcopal da Ratisbona, Alemanha. Deu novo impulso à vida religiosa e restaurou a disciplina do clero. Santo do dia 31 de outubro, Santo Afonso Rodrigues, religioso, faleceu em 1617. Ao perder sua esposa e filhos, tornou-se jesuíta e foi por muitos anos porteiro do Colégio de Palma de Maiorca, na Espanha. Santo do dia 31 de outubro, Beato Cristóvão de Romanha, presbítero, ou seja, padre, sacerdote, faleceu em 1272. Frade menor, enviado para pregar na Aquitânia pelo próprio São Francisco de Assis. Cristóvão de Romanha morreu centenário em Cahors, na França. Santo do dia 31 de outubro, Beato Domingos Collins, religioso e mártir, faleceu em 1602, irmão coadjutor jesuíta, preso, torturado e enforcado na Irlanda. E por que Domingos Collins foi morto? Por ter se recusado a renegar a sua fé em Cristo. Ele permaneceu firme na sua crença cristã. Santo do dia 31 de outubro, Beato Tomás Belatti de Florença, religioso, morreu em 1447. Arrependendo-se de sua juventude dissoluta, Tomás Belatti ingressou como irmão leigo na ordem dos frades menores. Santo do dia 31 de outubro, Leão Novakovsky, foi presbítero e mártir. Leão Novakovsky morreu em 1939, foi fuzilado em Pietrów Kujawski durante a ocupação militar da Polônia. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, o Deus do impossível. Ele proverá aquilo que você solicita, você ora, você pede, se for para o seu bem. O professor e escritor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, no seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo. Sim, não ou espere. A que for melhor ele nos dará, porque é o nosso Pai. E é o melhor dos pais. É o Pai por excelência, o Pai eterno. O divino Pai eterno, o Pai celestial, o Pai das misericórdias. E agora eu clamo do aramaico dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, será o juízo final. Jesus veio a primeira vez como nosso Redentor, a segunda vez virá como juiz. E tudo vai depender de nós para irmos para o céu, para o paraíso, para a eternidade com Deus. É só nós reconhecermos o seu ato de misericórdia. Ele morreu na cruz por nós. Não queira ficar banido da presença de Deus na eternidade. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, com Deus Pai, El Shaddai, Elohim e o Espírito Santo, meu discernidor, meu consolador, meu santificador.